Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, amém. Abra sua Bíblia em Romanos, livro de Romanos. Nós vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 17. Na verdade, somente o versículo 17. Amém? Romanos 1, 17. Todos acharam? Amém? Diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Tem outra versão que fala assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Você pode sentar no seu lugar? Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens. Nós estamos falando a respeito dos 5 solas. Nós estamos falando sobre a Reforma Protestante, que dia 31 de outubro é comemorado, a Reforma Protestante, o dia da Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar sobre um sola, que é o somente a graça. E foi realmente lendo esse versículo que a gente acabou de ler, foi lendo Romanos 1,17, que Martinho Lutero, ele teve ali a sua visão aberta, de que tudo aquilo que a Igreja Católica na época instituía, não adiantava, não trazia salvação. E Martinho Lutero, o pastor já deu um resumo aqui a respeito da Reforma Protestante, mas Martinho Lutero, ele cresce, lá no ano de 1505, foi quando ele começa ali a trabalhar, quando ele começa realmente a ter uma vida no monastério. Ele teve um encontro com Deus, tem a história diz que em dado momento ele está voltando da casa dos seus pais, e ele naquele momento está tendo uma chuva, uma tempestade muito grande. Aí tem uma tempestade de raio, ele fica com medo de morrer, e ele ora a Deus, falando que se ele sobrevivesse, ele ia procurar um monastério. A história diz que ele sobrevive, então ele vira um monge agostiniano. Então ele começa a sua jornada de fé. E a história vai falar que ele era uma pessoa muito dedicada às disciplinas espirituais. Ele era alguém que orava por muito tempo, meditava por muito tempo, ele praticava autoflagelação, ele tinha a sua vida religiosa ali nas práticas espirituais, muito intensa. E tudo que ele fazia, nada satisfazia o coração dele. Tudo aquilo que ele fazia só mostrava o quanto ele era pecador, o quanto ele tinha medo de ir para o inferno, o quanto ele tinha medo de ser punido por Deus. Então ele praticava horas e horas de meditação, ele praticava autoflagelação, porque de alguma maneira ele queria se sentir salvo, ele queria se sentir apto para a salvação, ele queria se sentir justificado. Então ele achava que essas práticas que ele fazia, de alguma maneira ia fazer com que ele se sentisse salvo. Só que quando a gente vai olhar a história dele, ele começa a se ver e a falar: cara, nada disso está adiantando. E ele começa a fazer peregrinação. A história vai falar que ele vai lá para a igreja de Roma, e quando ele vai na igreja de Roma, o que ele enxerga lá? Ele enxerga a corrupção. Ele volta mais frustrado do que ele foi, porque quando ele vai para Roma, ele vê uma igreja corrompida, ele vê uma liderança corrompida, homens que eram para levar a palavra de Deus, mas estavam cobrando indulgências, estavam cobrando para que as pessoas fossem perdoadas dos seus pecados. Era um monopólio, era um poder, era uma disputa de poder. E quando ele vai para Roma, ele volta frustrado. E ele volta daquele jeito, pensativo, olhou todas aquelas coisas que estavam acontecendo. Uma prática muito recorrente na época dele era a indulgência. Eu creio que nós já ouvimos falar sobre a indulgência. A indulgência era a compra do perdão pelos pecados. Então, a Igreja Católica na época, elas cobravam das pessoas um valor que poderia remir essas pessoas do seu pecado. Então tinha remissão total, tinha remissão parcial, você poderia comprar. E na época aqui de Martinho Lutero, o Papa, se eu não me engano, Leão X, ele fala assim: nós vamos construir a Basílica de São Pedro.
então nós vamos cobrar, vai ser massivo, vamos cobrar as indulgências para a gente poder levantar a Basílica de São Pedro, que é a igreja do Vaticano, onde tem a Capela Sistina, onde tem as obras de Michelangelo. Então eles querem levantar a Basílica de São Pedro, e eles começam a cobrar muito forte sobre a indulgência. E quando um pregador, um desses cobradores de indulgências, vai até a cidade de Martinho Lutero e começa a pregar sobre essas indulgências, Martinho Lutero se revolta. Ali foi o estopim para que ele pudesse dar um basta nessas coisas que a Igreja Católica colocava como empecilho e barreira para que as pessoas pudessem ser salvas. Você imagina um parente seu morrer e ele falar assim: ó, seu parente, ele está no purgatório, então você precisa pagar tanto para que a alma dele pudesse ser salva. E tinha uma frase, uma máxima na época de Martinho Lutero, que falava assim: quando a moeda caísse ali no gasofilaço, quando o barulho da moeda batesse lá no final, automaticamente a alma subia para o céu. Então eles tinham essa cultura na época, eles tinham esse entendimento na época. E para você ter uma noção, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Na época de Martinho Lutero, a Bíblia estava somente em latim. Então somente quem estudou latim poderia realmente ler a Bíblia, entender a Bíblia, podia compreender a Bíblia. E por isso que a Bíblia fala que por falta de conhecimento o povo ele perece. Quando a gente não tem o conhecimento, qualquer um que colocar alguma coisa diante de nós iremos acreditar. E hoje nós temos, graças a Deus e graças a homens e mulheres que doaram a sua vida pela tradução da Bíblia, nós temos o privilégio de ter a Bíblia impressa, a Bíblia no celular, porque nós precisamos ter o conhecimento. As pessoas na época não tinham conhecimento, então elas eram enganadas por qualquer coisa que aparecesse. Elas pagavam, elas davam indulgências, elas davam muito dinheiro. Outra coisa também que era muito recorrente na época era a simonia. O que era a simonia? Era a venda de objetos religiosos. Então eles pegavam um pedaço de madeira e falavam assim: olha, esse pedaço de madeira é um pedaço da cruz de Jesus, leva esse pedaço. E muitos deles eram falsos, e as pessoas compravam aquilo, compravam aquela ideia: é o manto de Jesus, é um pedaço do espinho da coroa. E irmãos, qualquer semelhança é mera coincidência. Hoje na igreja, muitas igrejas vivem essa realidade, onde vendem objetos, onde vendem coisas, prometendo bênçãos, prometendo vitória, se você levar isso, se você comprar aquilo, e elas saem vendendo coisas, e achando que comprar esses objetos vai trazer bênção, vai trazer vitória, porque muitas dessas pessoas, elas são enganadas por essas pessoas que são vendilhões da fé. São pessoas que estão aqui, mas querem fazer da igreja, da palavra de Deus, comércio, e as pessoas, por falta de conhecimento, acabam caindo nisso. Então Martinho Lutero se levanta como uma voz naquele tempo, para dar um basta nisso tudo. E ele, quando está lendo essa passagem de Romanos, capítulo 1, que a gente acabou de ler, que o justo viverá pela fé, esse versículo traz o embasamento para aquilo que nós vamos chamar das 95 teses. Martinho Lutero, a história diz, embora não tenha nenhum fato comprovado, que ele prega lá na porta do castelo da igreja de Wittenberg, as 95 teses, combatendo as indulgências, combatendo a infabilidade papal, combatendo todos os dogmas religiosos da época que eram contra a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui, irmãos, comemorando, celebrando esse mês da Reforma Protestante, porque nós precisamos continuar em reforma. Nós ouvimos essas coisas e pode parecer loucura, mas será que a gente não vivemos dessa mesma maneira? Eu quero trazer, irmãos, 3 maneiras que a igreja de hoje e a igreja antigamente enxergava a graça. E eu quero que você analise o seu coração, porque muitas vezes nós olhamos a igreja na época de Martinho Lutero e nós falamos assim: cara, como pode, né, comprar as coisas, fazer isso, fazer aquilo? Mas a nossa mentalidade, ela precisa ser renovada e transformada todo dia, senão a gente acaba caindo no mesmo erro da igreja de antigamente. A primeira coisa é a salvação por obras. Na época de Martinho Lutero, como a gente acabou de ler, eles acreditavam na salvação por obras. Então, eles acreditavam que se eu pagar uma penitência, eu vou ser salvo, eu vou ter meus pecados perdoados. Eles acreditavam que se eu pagar a indulgência, eu vou ser salvo. Eles acreditavam que se eu me autoflagelar, Deus vai ter misericórdia de mim e eu vou ser perdoado pelos meus pecados. Só que a Bíblia vai falar em Efésios capítulo 2, versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, essa mentalidade da salvação por obras, ela vem nos perseguindo até hoje. Eu quero te falar uma coisa: quantos de nós não temos uma mentalidade parecida como essa? Onde que se eu não fizer, eu não vou ser salvo. Onde se eu não doar, se eu não fizer aquilo ou aquilo outro, meu Deus, eu vou perder minha salvação. E nós ficamos com uma mentalidade apenas de trabalho, uma mentalidade apenas de fazer, apenas de obra. Eu preciso fazer para ser salvo, eu preciso fazer para ser aceito. E a nossa mentalidade de querer pagar a Deus pela nossa salvação. Começamos a criar uma mentalidade que nós devemos devolver a Deus de alguma forma a graça que nós recebemos. Só que quando nós vamos olhar para a graça é o favor imerecido de Deus à humanidade. Não tem nada que a gente faça que vai pagar a nossa salvação. Não tem nada que a gente faça que vai pagar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Por quê? Porque nós temos uma dívida impagável. Não adianta, a Bíblia vai dizer que as nossas maiores obras, as nossas melhores obras, são como panos, trapos de imundícia para Deus. Você pode fazer a tua melhor obra, Deus olha como um trapo de imundícia, não vale de nada, não adianta de nada. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas porque somos salvos, aí sim nós praticamos as boas obras. A motivação é diferente. Ordem é diferente. Eu não faço obra para ser salvo. Por quê? Porque se eu faço obra para ser salvo, logo quando eu não fizer, eu não vou me sentir salvo, eu não vou achar que eu estou salvo. Mas quando eu sou salvo, quando eu tenho essa convicção da minha salvação pela graça, porque eu sou salvo, eu pratico boas obras. E isso tira um peso das costas das pessoas, porque Martinho Lutero sentia esse peso. Por mais que ele fazia, ele nunca conseguia se sentir salvo. Por mais que ele se autoflagelasse, por mais que ele orasse, por mais que ele lesse a Bíblia, por mais que ele fizesse isso, aquilo outro, ele nunca se sentia salvo. E talvez essa seja uma realidade de muitas pessoas que estão aqui. Você não se sente salvo e você faz isso, pois eu estou orando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas dentro de mim existe um vazio, existe algo que está me incomodando. Por quê? Porque não adianta, não é pelas obras que nós somos salvos. E não existe nenhuma obra, nada que a gente faça para Deus que vai fazer a gente se sentir mais salvo ou menos salvo, mais filho ou menos filho. O meu filho é meu filho, independente daquilo que ele faça. Então não é por obras para que ninguém se glorie. Então, quando eu tenho esse entendimento da salvação pelas obras, eu acabo também me tornando um porteiro do céu. Luan não merece ser salvo. O Juninho talvez, vou pensar no caso dele, a gente acaba se tornando o porteiro do céu, querendo falar quem pode, quem não pode, querendo falar quem deve e quem não deve. E é por isso que Jesus, quando esteve na terra, ele combateu os fariseus. Você vai ler Mateus 23, do 33 ao 39, Jesus vai falar: ai de vocês, hipócritas, fariseus, vocês cumprem a lei na risca, mas esquecem a misericórdia, a fé, a caridade. Ele começa a combater os fariseus, porque a Bíblia vai falar: vocês não entram e também não deixam os outros entrarem. Eles ficam como porteiro, eles acham que eles são merecedores, porque oram nas praças, porque pegam os primeiros bancos da igreja. Então, porque eu tenho obra, eu acho que eu mereço ser salvo. Porque eu tenho obra, eu acho que eu sou digno da salvação. E esse é um erro que muitas pessoas cometem até mesmo dentro da igreja nos nossos tempos. Eu tenho hora, eu oro, irmãos, eu oro 10 horas por dia, irmãos, eu jejuo 30 vezes por semana. E a gente acaba batendo no peito uma religiosidade, achando que essas obras estão garantindo a nossa salvação. E a gente a gente não percebe, mas a gente começa a criar um casco, uma religiosidade, e a gente vai deixando o amor embora, a gente vai deixando a misericórdia embora, o perdão embora, a essência realmente do Evangelho, que é o relacionamento com Deus, vai dando lugar a essa religiosidade, e a gente vai se achando: não, eu estou salvo porque eu faço, eu estou salvo porque isso. Eu tenho uma experiência, eu trabalhei na Ecovias, e só para ilustrar, eu achei bem interessante, veio agora na minha cabeça, eu vou sair falando, né? Mas achei interessante porque eu trabalhava na Ecovias e lá eu trabalhava na balança de caminhão. Então tem na Piaçaguera, tem na Imigrantes, na Anchieta, enfim. Eu trabalhava ali na Piaçaguera. E eu trabalhava lá na Piaçaguera e começou demissão na empresa. Só que eu sempre fui aquele cara no trabalho: se você me der uma caixa para fazer, eu vou fazer, cara.
Eu não enrolo, eu trabalhei na Codesp. O meu chefe chegou e falou assim para mim, juro para vocês, eu acho que era essa grossura aqui, o manual do Ford Ka. Aí ele falou assim, eu vou viajar para o Nordeste e eu preciso desse manual do Ford Ka, tu tira a xerox para mim? Mas não precisa fazer hoje não, pode fazer durante a semana, não vou viajar agora. No mesmo dia, eu tirei a xerox toda para ele, no mesmo dia. Então, eu sempre fui assim, você vai me dar uma tarefa, eu vou fazer ela na hora. Aí passou 2 dias depois, 3 dias depois, ele falou para mim assim, ô Tiago, eu perdi aquela xerox que você tirou, tira de novo para mim. No mesmo dia eu tirei para ele a mesma xerox que dei para ele na mão dele. Então eu sempre fui muito assim. Eu estou num trabalho, eu gosto de ser uma pessoa que vai fazer, que vai trabalhar, que vai estar ali. Não vou ficar conversando, não vou ficar enrolando. Eu gosto disso, eu sempre fui assim. E eu trabalhei na Ecovias, foi a mesma coisa. A gente trabalhava em dupla. Então eu pesava a minha hora e ele pesava a dele. Eu pesava a minha hora, a gente revezava para não ficar cansativo. Na minha hora, trabalho. Na hora dele, pé em cima da mesa. Ele fechava a balança e falava assim, Tiago, tu acha que alguém está vendo isso, Tiago? Ninguém está nem aí para isso não, eles nem estão vendo nada. E na hora dele, deixava a balança fechada e não fazia nada. Na minha hora eu ligava e ia. Aí eu falava para ele assim, cara, a gente loga com o nosso registro aqui, eles estão vendo, cara, não faz isso. Ninguém está vendo, beleza. Enfim, resumo da ópera, corte na empresa, demissão. Juro para vocês, eu falei assim, eu trabalhava com ele, aí eu falava assim para ele, cara, eu não vou ser mandado embora, eu trabalho, eu faço, eu peso, eu estou aqui na minha hora, ó, tranquilo, eu falava isso para ele, eu tenho certeza que eu não vou ser mandado embora, até que chega um momento que o meu chefe vai lá na nossa balança, onde a gente trabalhava, e a gente conversando, e o moleque que trabalhava comigo, o rapaz que trabalhava comigo, falava assim, Tiago, vou ser mandado embora, Tiago, vou ser mandado embora, e eu assim, eu te falei, cara, eu te falei para você fazer o negócio. Ele, pô, caramba, não acredito. Aí o meu chefe chegou para mim, Tiago, vamos conversar ali na cozinha? Eu, vamos. Juro para vocês que eu não esperava. Até que chega um momento que o meu chefe fala para mim, Tiago, a gente está desligando você da empresa, tá bom? Está tendo uma reformulação na empresa e nós estamos te mandando embora. Eu falei, gente, eu não sei explicar o sentimento que eu tive naquele momento. De pegar ele e jogar na frente do caminhão, de sei lá, qualquer coisa do tipo, que eu falei, gente, eu mais trabalhava aqui, só eu trabalhava aqui, e detalhe, um aspas aqui, o rapaz que trabalhava comigo não foi mandado embora, eu fui, ele não, ele estava certo em alguma parte, eu acho, entendeu, mas eu fui, ele não, e o que eu quero dizer com essa história, por mais que possa parecer, né, uma história injusta, né, em qual fui mandado embora, ele não, mas muitas vezes nós nos garantimos naquilo que nós fazemos, nós nos garantimos, batemos nosso peito e falamos, cara, eu jamais, eu nunca falto um culto, eu nunca falto, olha, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia, é importante fazer isso? É importante, mas a nossa vida, a nossa salvação não é pelas obras que nós fazemos, não é por essas coisas que nós fazemos, porque senão nós vamos nos colocar lá no alto e vamos olhar para os outros de cima para baixo, falando, você é isso, você não merece, você é aquilo, não vou pregar para ele não, porque ele não sacrifica, ele não faz por onde, ele também não dá um passo, e a gente acaba se tornando superior às outras pessoas. Eu estava ali naquela posição, de cara, eu não vou, eu jamais, eu sou o cara, eu trabalho, embora eu falei um monte para o meu chefe, falei, né, porque ele me deu uma abertura para poder falar, eu falei, mas aquilo me ensinou bastante, porque por mais que eu possa fazer, por mais que eu possa acontecer, por mais que, sabe, isso tudo não tem que ser apoiado a minha salvação. Eu preciso entender que tudo aquilo que eu faço porque eu amo a Deus, eu faço porque eu recebi essa graça, e essa graça me constrange, essa graça me aproxima de Deus, essa graça me faz querer estar ali todos os dias, ainda que eu não veja nada, ainda que aparentemente eu não ganhe nada, ainda que, sabe, os olhos humanos não tenham um valor algum, mas eu estou ali porque eu recebi essa graça, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, e eu sei o que essa graça me tornou. É isso que tem que me aproximar de Deus todos os dias. Não bater no peito e nos apoiar na nossa própria religiosidade, nas nossas próprias disciplinas espirituais. E eu não estou falando isso aqui para falar, então, a partir de agora não vamos orar mais, a partir de agora não vamos mais ler a Bíblia, não vamos mais ter obras. Não é isso, não vá para outro extremo, porque nós vemos 2 extremos aqui.
Na época de Martim Lutero e até hoje, muitas pessoas querem pagar a sua salvação. Elas querem ter obras, elas querem se sentir melhores do que outras, querem se sentir, cara, eu estou aqui porque eu sou digno da minha salvação. Eu estou no céu porque eu fiz por onde, eu orei, eu li a Bíblia, eu entreguei cesta básica, eu fui no sopão, eu estou aqui por mérito meu. Tem esse extremo. Mas nós também não podemos cair num outro extremo, que é a teologia da hipergraça. O que a teologia da hipergraça diz? Cara, não importa o que você faça, não importa se você peca ou não, você já está salvo. Cristo pagou as suas dívidas na cruz do Calvário. A teologia da hipergraça é uma teologia humanista, onde coloca o homem no centro de tudo. O homem é o centro do coração de Deus, é o centro do Evangelho, é o centro de todas as coisas. É uma teologia antropocêntrica, onde o homem ele é tudo, onde várias pessoas pregam onde você é o ápice da criação, você é a cereja do bolo, você é o cara, você é isso e aquilo, e coloca o homem lá no alto, onde agora não existe mais responsabilidade, não existe mais juízo, não existe mais condenação. A teologia da hipergraça, ela vem para realmente escancarar as portas. Então nós não podemos ficar nesses extremos, onde por um lado eu tenho que pagar a salvação, onde por um outro lado eu não preciso fazer mais nada. É a teologia da graça barata, onde eu não preciso fazer mais nada, Cristo já fez todas as coisas, pode pecar à vontade, seja quem você é livre. Onde se você não vence um pecado, tudo bem, Jesus te entende, Ele sabe que você é fraco, que você é pecador. Continua vivendo a sua vida de pecado, continua vivendo a sua vida do jeito que você está vivendo. E essa teologia é uma teologia perigosa, porque nos faz acomodar num lugar onde tanto faz. Jesus entende as minhas fraquezas, Jesus entende tudo isso que eu tenho vivido. Eu não preciso vencer o pecado, eu não preciso lutar para vencer essa falha. E é por isso que hoje, com a teologia da hipergraça, com essa palavra sendo ministrada, nós vemos igrejas sendo abertas, aceitando todas as coisas. A sua orientação sexual, tranquilo, você não precisa mexer nisso, Jesus te ama como você é. Cara, você já está no 5º divórcio, tudo bem, Jesus te ama como você é. Tem problema, você mente, Jesus te aceita como você é. E essa teologia é uma teologia boa para se ouvir, mas é uma teologia que não vai trazer salvação, mudança e transformação na vida do homem. Não é uma teologia que vai trazer uma palavra e a salvação para você, e você vai viver achando que está bem, mas não está. Achando que está salvo, mas não está, porque a mesma Bíblia que fala, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, é a mesma Bíblia que fala, vá em paz, mas não peques mais. O convite de Jesus, a graça de Jesus nos atrai à presença dele sem merecimento, mas essa graça, ela precisa nos constranger até o ponto que nós vamos deixando essa graça gerar em nós transformação. A graça é a porta da salvação, e a graça é aquela que mantém o crente salvo, e a graça é poderosa, irmãos, para nos afastar do pecado, porque senão que graça é essa? Eu aceito a graça e continuo vivendo no erro. Eu aceito a graça e continuo vivendo no pecado. Não existe transformação, não existe mais mudança de vida, não existe mais diferença, como a Bíblia diz. E nós veremos a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Não tem mais mudança no pensamento. Romanos 12:2 vai falar sobre o processo de metanoia. E o processo de transformação na mente, não existe mais. Pode vir do mesmo jeito, fique como você chegou, não tem problema nenhum. Mas a proposta do Evangelho é uma proposta de transformação. A graça, ela está disponível a todos os homens, todo mundo. Se Hitler tivesse vivo aqui hoje, entrasse numa igreja e falasse, eu aceito Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, ele iria para o mesmo céu que nós, porque a graça é para todos os homens, e às vezes a gente não entende, mas a graça é para todo mundo, não importa o que a gente fez, não importa o nosso passado, não importa o que a gente fez antes, se nós aceitarmos essa graça, e deixarmos com que essa graça venha completar a sua obra em nós, nós seremos salvos, não importa o que a gente fez antes, mas nós não podemos cair no engano de viver uma vida no pecado. O crente salvo peca? Peca, mas o crente salvo não vive no pecado, não vive na prática do pecado. Então toma cuidado com pregações que a gente ouve na internet. Toma cuidado com algumas palavras que a gente ouve na internet, como a palavra de Deus diz, que o caminho é estreito, o caminho é apertado, a porta é estreita. Nós não podemos chegar aqui como porteiros do céu e alargar.
e falar: não, tudo bem, esse pecado tudo bem, essa prática tudo bem, não, faça o que você quiser, faça o que te faz feliz. Jesus te ama, Jesus nos ama, e por nos amar, Ele quer transformar as nossas vidas. É por isso que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a história mais impressionante é que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu, cobrador de impostos, Zaqueu, um homem que defraudava, que pegava dinheiro, roubava as pessoas, e quando Jesus entra na casa dele, qual a atitude de Zaqueu? Senhor, eu vou restituir todas aquelas pessoas que eu roubei, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, porque quando a graça encarnada entra na casa dele, não tem como a gente ser o mesmo, cara. Quando a gente recebe essa graça, não tem como a gente continuar na mesma vida, na mesma prática. Essa graça nos transforma, nos muda, mostra a miséria que nós somos. Não existe ninguém aqui digno de salvação, irmãos. Você pode falar para mim: mas eu nunca roubei, mas eu nunca matei, né? Mas a gente não, na justiça de Deus, irmãos, no padrão de Deus, todos nós somos pecadores aqui. Não tem ninguém que merece a graça, não tem ninguém que mereça a salvação. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, quando olhamos para Jesus, nós olhamos a miséria que nós somos, nós olhamos o quão pecador nós somos, nós olhamos o quanto nós necessitamos dessa graça, e nós falamos: Senhor, muda a minha vida. Senhor, eu já não quero mais ser o mesmo. Deus, eu não quero continuar nessa vida de pecado, eu não quero continuar nessa vida de engano, eu não quero continuar nessa vida de, sabe, onde eu minto, onde eu adultero, onde eu vejo isso, onde eu faço aquilo, onde eu falo. A gente muda, porque essa graça que entra, ela revela quem nós somos. E é por isso que quando Isaías, ele vai ter um encontro com a glória de Deus, a primeira coisa que ele fala é: ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. E quando ele contempla, quando ele contempla a Deus, quando ele contempla a glória de Deus, a primeira coisa que ele consegue olhar é para si. E quando nós entramos nesse lugar, quando Deus fala conosco, quando temos um encontro com essa graça, a primeira coisa que tem que doer em nós é falar: Deus, eu mereço, eu careço da tua graça, eu careço da tua misericórdia, eu preciso ser alcançado por essa graça. E não olhar numa posição onde está tranquilo, Cristo já fez tudo por mim. A graça, nós recebemos a graça. A Bíblia fala que pela graça nós somos salvos. Não é mérito, nós não podemos comprar. Nós recebemos a salvação pela graça, mas ela não foi de graça. Nós recebemos pela graça, mas a salvação não é de graça, porque Jesus pagou um alto preço na cruz. Se hoje nós temos a graça, é porque um dia Jesus pagou o preço na cruz. É porque um dia Ele falou: está consumado. Ele morreu, Ele ressuscitou para que essa graça tivesse disponível para todos nós. Então nós recebemos a salvação pela graça, mas ela não foi de graça. Então não desperdice a graça de Deus, não trate a graça de Deus como qualquer coisa, porque a Bíblia vai falar que nós não fomos comprados por ouro, prata, por coisas corruptíveis, mas nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Você foi comprado por um precioso sangue, irmãos. De Jesus, o Filho de Deus. Ele veio, morreu na cruz para que hoje nós pudéssemos estar sentados aqui, para que hoje essa graça pudesse ter efeito na nossa vida. Então não é por aquilo que nós vamos fazer, não é por obras, não, nada que a gente faça vai pagar o sacrifício, nada que a gente faça vai garantir a nossa salvação, mas também nós não podemos viver uma vida entregue ao pecado, nós não podemos viver uma vida entregue às imundícias e às práticas da carne. E qual que é o meio disso tudo? Se por um lado nós temos o extremo da salvação pelas obras, se por um outro lado nós temos outro extremo, que é a salvação pela hipergraça, onde eu não preciso fazer nada, onde Cristo já fez todas as coisas, como é que nós vamos balancear isso tudo? Nós precisamos entender realmente o que é a graça de Deus. Nós precisamos ter esse conceito bem firmado dentro de nós sobre o que é a graça. E que graça é essa que nos alcançou? A Bíblia vai dizer em Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça, ela se manifestou salvadora para todos nós. E quando eu falo de graça, eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando eu falo de graça, eu falo porque eu sei o que Cristo fez na minha vida. Eu sei quem eu sou de verdade. A gente está aqui todo mundo sentado,
e a gente só olha, todo mundo é anjo aqui, todo mundo é santo aqui. Quando a gente está na igreja, com a nossa roupa de crente, com o nosso linguajar de crente, com a nossa Bíblia de crente, todo mundo dá uma impressão de que, né, se tocar a trombeta, enfim. Mas a gente sabe quem nós somos de verdade. A gente sabe quem nós somos no trabalho, a gente sabe quem nós somos em casa, a gente sabe quem nós somos em qualquer outro lugar. E a gente sabe aquilo que nós precisamos vencer sempre. E é por isso que essa graça nos constrange, porque ela abriu essa oportunidade para todos os homens. Quando a graça ela brilhou na minha vida, quando ela me atraiu à presença de Deus, ela me atraiu do jeito que eu estava. A Bíblia vai dizer que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor dessa maneira. Quando Cristo morreu por mim, eu ainda era pecador, ainda vivia na prática do pecado, ainda vivia no mundo. Cristo, Ele prova o seu amor quando Ele morre por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, Deus não me amou porque eu melhorei, Deus não me amou, agora o Tiago se converteu, eu vou começar a amar ele, meu, que cara bonzinho. Não, Jesus morreu por mim quando eu ainda estava lá no pecado, quando ainda era uma pessoa totalmente torta, quando era uma pessoa que fazia tudo aquilo que desagradava a Deus. E é por isso que a graça de Deus nos constrange, porque ela nos visita lá na lama, ela nos abraça quando nós estamos no pior momento da nossa vida. Essa graça nos abraça e nos traz a presença de Deus, e é por isso que ela nos constrange a tal maneira que eu falo, cara, eu preciso dar uma resposta para a graça, eu preciso, viver de acordo, eu preciso me render a essa graça, e essa graça vai transformando o meu caráter, vai transformando o meu coração, vai renovando o meu coração, mudando os meus pensamentos, vai mudando o meu jeito de agir, de pensar, de falar, porque eu fui alcançado por essa graça, quando eu não merecia, quando eu estava lá jogado, ainda não mereço, mas estava lá, a graça me alcançou. Eu gosto de ilustrar muito, porque é assim que eu sinto a graça de Deus na minha vida. Eu já dei essa historinha uma vez, eu quero falar lá de novo. Eu olho a graça como se eu estivesse agora vivendo nos Estados Unidos. Eu estou vendo nos Estados Unidos, eu estou num estado lá dos Estados Unidos, onde a pena de morte é legalizada. E eu sei as leis. Eu sei que a alma que pecar, essa morrerá. Eu sei que se eu cometer um crime naquele país, um homicídio, um latrocínio, seja qualquer outro crime, eu sei que eu vou ser condenado à pena de morte. E eu vou lá, mesmo sabendo, eu cometo aquele crime, eu cometo aquele erro, eu cometo aquele pecado, e eu sou preso nesse pecado, eu fui preso. O Tiago cometeu esse crime, você vai ser preso agora, vai para a cadeia. E eu estou lá no corredor da morte. Assim nós estávamos, no corredor da morte, antes de conhecer Jesus. Todos nós, a Bíblia fala, estávamos mortos, nossos pecados, nossos delitos. Então todos nós estávamos no corredor da morte, antes de conhecer Jesus. E é assim que eu me sinto a respeito da graça. Quando eu estava lá na minha prática, no meu pecado, e aquela graça, mesmo sem eu ter noção de que ela existia, ela me alcançou, ela me visitou, e eu estou lá no corredor da morte, esperando o quê? O dia que eu vou ser entregue, o dia que eu vou ser morto, o dia que o carcereiro vai abrir a porta da cadeia, e vai falar assim, Tiago Mendes Duarte, e eu falo, sou eu. Pode se dirigir à câmara ali, pode se dirigir à cadeira elétrica, pode se dirigir a paredão de fuzilamento, seja a morte que for. Mas, ou seja, eu estou naquele corredor da morte, e eu estou esperando o dia de ser morto. Mas imagina você, irmãos, condenado à pena de morte. Você está lá no corredor da morte, condenado, só esperando o dia para abrir aquela cela, para que você fosse morto. Só que nesse dia, algo diferente acontece. Naquele dia, abrem aquela porta, e em vez de falar assim para você, vem, porque você vai morrer, alguém fala assim, Tiago Mendes Duarte, vem aqui rapidinho, e eu achando que eu vou morrer, eu achando que agora é minha vez, começo a pedir perdão, seja o que for, eu vou morrer, cara, eu vou pagar aquilo que eu fiz. Só que de vez isso, o carcereiro fala assim para mim, Tiago, eu estou vendo aqui a sua acusação, mas teve uma pessoa que já morreu no teu lugar, você não vai precisar mais morrer, você pode ir para casa. Irmãos, foi isso que Jesus fez por nós. Nós estávamos mortos,
nós já estávamos condenados, nós merecíamos aquela cruz, nós merecíamos aquela condenação, nós merecíamos aquele prego, nós merecíamos aquela coroa, nós merecíamos cada chibatada que Jesus tomou, era para mim, era para você, nós merecíamos essa condenação, mas de vez de a gente passar por essa condenação, o que aconteceu? Jesus pegou o nosso lugar, e a Bíblia vai falar, 2 Coríntios 5,15, que Cristo morreu por todos, para que todos aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas para agradar aquele que por ele morreu e ressuscitou, aleluia. Então já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Se Ele pagou a penitência, se Ele morreu a minha morte, eu vou viver a vida dEle. Eu já não tenho mais direito de escolha, eu já não tenho mais direito de nada, já não tenho mais gosto por esse mundo, porque eu já estou morto para esse mundo. Então o mundo não brilha o meu olho, o mundo não me ilude, o mundo não me atrai, as luzes do mundo já não me atraem mais, porque eu estou morto para esse mundo, eu estou morto para os prazeres desse mundo, eu estou morto para aquilo que esse mundo tem para me oferecer. Então o que eu faço, irmãos? Já não vivo mais eu, a partir de hoje Cristo vive em mim, eu já não vivo mais para agradar o meu coração, eu já não vivo mais para agradar os meus prazeres, as minhas vontades. Eu olho para esse mundo, ele não brilha os meus olhos. Eu olho para aquilo que o diabo tem para oferecer, não brilha mais meus olhos, porque eu estou morto, já fui crucificado, eu já fui entregue na cruz, as minhas vontades já morreram, os meus desejos já morreram, os prazeres que eu tinha já morreu. Hoje eu não vivo mais a vida como eu vivia antes, hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então eu não tenho mais prazer por nada, e isso é graça. Se você não sente isso, irmãos, você precisa conhecer essa graça, onde você olha para o mundo e você fala, cara, esse mundo não tem nada para me oferecer. Onde você olha para as coisas, para os prazeres, você fala, isso tudo é momentâneo, perto daquilo que eu já recebi. Era para eu estar morto, era para eu estar sepultado, destinado ao inferno, mas a graça se manifestou salvadora a todos os homens, e por causa disso eu tenho vida, e vida eterna. Eu tive um encontro com essa graça, e essa graça, ela me constrange todos os dias, porque todos os dias quando eu estou aqui, todos os dias quando eu estou na minha casa, todos os dias quando eu estou em qualquer lugar, irmãos, eu sei que eu não sou merecedor disso. Por que Jesus me salvou e não salvou o outro? Para pensar, irmãos. Por que você está aqui ouvindo a palavra, e tem muitas pessoas morrendo sem salvação lá fora? Olha a graça de Deus sobre a nossa vida, cara. A gente podia ser um que está lá agora jogado, cara, sem conhecer Jesus. A gente podia ser um dessas pessoas que infelizmente morrem sem salvação, mas nós tivemos o privilégio, o prazer e a oportunidade de encontrar a graça de Deus, de estarmos aqui nessa noite, irmãos, e isso já é motivo de falar, Jesus, eu não mereço, mas eu quero viver a tua vida em mim. Mas às vezes a gente se acha bom demais, às vezes a gente se esquece de onde Jesus nos tirou, às vezes a gente se esquece de onde a gente saiu. É por isso que quando Jesus, ele vai almoçar com pecadores, e está todo mundo ali cheio de pompa, está todo mundo ali cheio de razão, e chega uma mulher, irmãos, e começa a lavar os pés de Jesus, começa a se entregar ali diante de Jesus, unge Jesus inteiro, e faz aquele culto para Jesus, e as pessoas falam assim, se Jesus soubesse quem ela é, não deixava tocar nele, meu Deus, essa mulher é uma pecadora. E o que Jesus vai falar assim? Para aqueles homens que estavam ali, que quem muito foi perdoado, muito ama. Eu tenho a convicção, irmãos, da onde Jesus me tirou. Eu não estou falando de uma vida pregressa, não. Eu não estou falando, Jesus me tirou, irmãos, eu fazia isso, irmãos, eu fazia aquilo, irmão, eu não tenho um testemunho desse para contar, eu nunca fui nada. Pecava, né, normal, como todo jovem adolescente, mas não tem um testemunho mirabolante. Sabe de onde Jesus me tirou? Jesus me tirou da garra do diabo. Acabou, isso basta. Jesus me tirou da minha vida de pecado, da minha condenação eterna, sem eu merecer, sem mérito nenhum em mim. Eu não tenho qualidade alguma para que Jesus pudesse ver uma beleza em mim, para que Jesus pudesse ver algo de bom em mim, mas mesmo assim Ele me trouxe para a presença dEle, mesmo assim Ele me lavou, me regenerou, não desistiu de mim quando eu me desviei, quando eu saí da presença do Senhor, fiquei 3 anos longe de Deus, não é da igreja, mas de Deus mesmo, não orava, não lia a Bíblia, perdido lá no mundo todo, até que chegou um momento, irmãos, olha como a graça de Deus, ela é
fantástica. Olha como eu não tenho direito de falar: Jesus, o Senhor não me deu isso. Deus, olha o que eu estou passando, Pai. Porque às vezes, irmãos, a gente está passando por um problema momentâneo, a gente começa a questionar Deus das coisas supérfluas da vida, sendo que Jesus já conquistou para nós o principal, que é a nossa salvação. O que é uma enfermidade perto da salvação, irmãos? O que é dinheiro perto de uma condenação eterna? Ele nos livrou do inferno, irmão, da condenação eterna. Ah, Deus, mas eu estou sem dinheiro, momentâneo. Deus, mas eu estou enfermo, momentâneo. Deus, mas eu estou momentâneo. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação, está produzindo um peso de glória maior do que tudo isso que a gente passa. Então nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. Então quando eu tenho uma mentalidade eterna, quando eu entendo a graça de Deus, eu não vou reclamar por aquilo que eu estou passando, porque o maior presente eu já recebi, que foi a minha salvação. E a Bíblia vai dizer em Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Cara, a gente está reclamando o quê? Ele não poupou o próprio filho, cara. Você tem filho? Se você der teu filho para morrer em favor de alguém, e alguém chegar e falar assim: agora me dá teu carro, tu vai falar o quê? Não, meu carro não. Não, meu filho, beleza. Não. Eu entreguei o meu filho, tudo bem, mas o carro, não vem pedir minha Mercedes, não. Não, ó, a casa. Não, entreguei meu filho, mas minha casa de 300 mil reais, eu não entrego. Eu estou falando como alguém aqui que, e de verdade, irmão, não estou me vitimizando, mas eu vendi um apartamento que eu lutei tanto para comprar. Problemas que eu passei, financeiro. Veio de carro, veio de moto. Hoje eu não tenho nada, aparentemente, né? Mas, irmãos, os meus olhos não estão fixados nessas coisas, porque eu descobri e eu encontrei o motivo da minha existência. Eu sei que os problemas vão passar. Eu sei que as dificuldades que eu passo hoje vão passar. Nada é para sempre. Ah, eu estou enfermo, vai passar, irmãos. Ah, eu estou com falta de dinheiro hoje eu não tenho nada. Amanhã eu posso construir 30 vezes mais, porque o nosso Deus é o Deus que restitui, irmãos, aquilo que nós perdemos. Ele é um Deus que vai além daquilo que você perdeu. Não importa o que você perdeu, o que você não pode perder é a tua salvação, é o teu olhar em Cristo, é a graça de Deus sobre a tua vida. As coisas aqui vão passar, irmãos, tudo isso vai passar. Então não coloque os teus olhos nessas coisas. Isso tudo vai passar. Nós precisamos colocar o nosso olhar em Jesus. Nós precisamos ter a convicção dessa graça, irmãos, que nos tirou daquele corredor da morte e nos trouxe a uma vida. A Bíblia vai falar que Cristo, Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente vivíamos em trevas, hoje vivemos em luz. Uma outra vida, uma outra realidade. Passamos por problemas, mas a graça que nos salva, é a graça que nos sustenta, é a graça que nos mantém, é a graça que conduz a gente para o caminho eterno. É a mesma graça, irmãos. A graça não é uma porta onde eu entro e não preciso mais dela. A graça não é um portal onde eu passei por ela, acabou o efeito dela na minha vida, não. A graça é alguém que nos acompanha. A graça, nós entramos por ela e ela nos mantém, ela nos sustenta, ela nos capacita. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaremos aqui hoje. Se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a graça de Deus, eu já tinha morrido, eu já tinha perecido, mas a graça me sustentou, irmãos. A graça me sustentou. E quando eu olho para a minha vida, eu olho, que graça, irmãos. Quando eu caí do telhado, fiquei pendurado no fio de energia, poderia ter morrido ali, mas a graça me sustentou, irmãos. Foi o fio que me sustentou? Não, foi a graça de Deus. Eu tenho várias situações, se eu pudesse falar, a graça de Deus. E quando eu me desviei de Deus, quando eu abandonei os caminhos de Deus, por motivos, enfim, de imaturidade minha, novo, 17 anos, né? A gente acha que sabe tudo. Vou sair da igreja, vou viver minha vida. Fui viver minha vida como filho pródigo. Gastei tudo dissolutamente. Fiquei lá na vida de pecado. Enfim, por incrível que pareça, quando a gente fala de graça de Deus, sabe como eu voltei para a igreja, irmãos? Ninguém pregou para mim. Ninguém mandou um WhatsApp para mim falando: Tiago, volta, cara, tu é importante.
Você é o cara. Não, Tiago, volta, tu faz falta aqui na igreja. Irmãos, diante de Deus, eu saí da igreja, aí eu enganei a Suelen, conheci ela, brincadeira, conheci ela na internet, no Orkut, começamos a namorar, é Orkut, galera, vocês não sabem o que é Orkut? Brincadeira, aqui só tem pessoas 30 a mais, né, então beleza. Não, Lua não, né, Lua, desculpa. O Lua está perguntando, Orkut, oi, alguém me ajuda? Quando eu conheci ela, comecei a namorar com ela, normal ali e tal, namoro adolescente, jovem e tal, 17, 18 anos, do nada eu chego para ela e falo assim, amor, e detalhe, quando eu conheci ela, em nenhum momento eu falei que eu já fui da igreja, em nenhum momento eu falei para ela que eu já tinha pregado, porque quando eu era adolescente, eu já tinha pregado até no ponto de pregação e tudo, eu era muito envolvido na obra, enfim, ela nem sabia que eu era da igreja, a família dela nem sonhava que eu era da igreja, tanto quando eu falei para ela, amor, seguinte, eu sou cristão. Ela, o quê? Tu da igreja? Mentira, não, é mentira, tu não é da igreja não. Gente, ela falou, não acredito não, tu não é da igreja, é mentira. O pai dela não gostava de crente, né, então, eu também não falei porque não era mais parte da minha vida. Mas olha como Deus é bom e olha como a graça de Deus nos alcança, irmãos. Ninguém pregou para mim, ninguém mandou um WhatsApp para mim, eu não nem tinha mais contato com as pessoas da igreja, só que um belo dia, o meu coração tocou ali, dentro de casa, um vazio. Eu falei, cara, eu preciso voltar. Eu falei, eu preciso voltar para a igreja. Cheguei para ela, eu lembro como se fosse ontem. Eu falei, amor, é o seguinte, sou da igreja. E eu estou voltando para a igreja. Queira você vir comigo ou não, eu estou indo para a igreja. E ela falou, não, beleza, vamos para a igreja também, né? Nem acreditou? E começamos a ir para a igreja. E até hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Mas o que me impressiona, irmãos, é que ninguém pregou para mim, ninguém bateu na minha porta, nem um testemunho de Jeová bateu lá para falar domingo de manhã, nada, simplesmente veio um desejo, um vazio, uma flecha que Deus atirou lá do céu, irmãos, e alcançou meu coração lá no profundo e falou, cara, você precisa voltar, a tua vida não é essa, você não foi feito para isso, você não foi criado para isso, lembra do que você já viveu, lembra da tua vida, lembra o que Jesus fez por você, lembra tudo que você experimentou, e é por isso que quando nós cantamos, irmãos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver, não consegue viver isso, é essa graça que nos mantém, é essa graça que nos salva, é essa graça que nos alcança, que não somos merecedores, irmãos, mas ela nos alcança, aonde nós estamos, ela nos alcança, ela nos visita, e ela nos coloca, irmãos, para viver uma nova vida. Talvez você chegou aqui hoje, talvez na mesma condição que eu, e a graça te alcançou, a graça te visitou, a graça foi te buscar lá onde você estava, é a porta de Deus aberta, irmãos, é Deus querendo chamar a tua atenção, é Deus te trazendo para perto, falando para você, irmãos, que essa vida, esse mundo não tem nada para você, não tem nada para te oferecer, nada. O que nós temos, irmão, nós só temos a graça de Deus, e ela está disponível para todos os homens. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E para encerrar, vou fazer uma pergunta, que eu achei bem curioso, o irmão pastor Oswaldo perguntou na célula dele, na quarta-feira passada, eu gostaria de fazer essa mesma pergunta aqui, para que você pudesse refletir um pouco. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação depois que você ouviu toda essa palavra? Não baseia a sua salvação pela quantidade de obras que você está fazendo, mas baseia a salvação que Jesus entregou a você pela palavra dele, em nome de Jesus. Você tem certeza da sua salvação? Qual a resposta que você tem para falar para você mesmo aí? Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é por aquilo que Jesus fez por nós. E se você abrir teu coração, se você nessa noite falar assim, cara, eu tenho vivido uma vida no pecado, tenho vivido uma vida entregue, a salvação está disponível a todos os homens aqui hoje. Deus te trouxe para esse lugar, o Senhor te atraiu para este lugar, porque é a graça dele investindo mais uma vez em você, é a graça dele batendo na porta do teu coração mais uma vez, e não é porque você fez, não é porque você merece, não é porque você, não,
Não é por merecimento, é a graça, mas a graça dele vai e bate na porta do nosso coração aqui hoje, e a Bíblia vai falar que eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se nós abrirmos a porta do nosso coração para a graça de Deus, ele vai entrar, ele vai fazer morada, ele vai transformar nossa vida. A obra salvífica é uma obra totalmente do Espírito de Deus em nós. Irmão, deixa só ele entrar, deixa só ele mudar o que precisa ser mudado, deixa só ele fazer o trabalho, você apenas se renda a essa graça, entenda a graça e se renda a essa graça, irmãos, para que você a partir de hoje possa viver em novidade de vida, em nome de Jesus, amém? Amém? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus.